hoje discorre sobre as intermitências da morte, sobre os sentidos e ressentimentos da vida em face da experiência da morte. Eu, ao fim do primeiro bloco, tentava compreender se o esvaziamento da vida em face da falta de reflexão sobre a morte não configuraria um novo paradoxo desse tipo de sociedade em que nós vivemos. E para retomar o sentido da discussão sobre a finitude, sobre a morte como interrupção de um projeto de vida, a morte como ruptura, como separação, eu gostaria de pensar aqui com vocês sobre experiências de morte ao longo de obras artísticas. Imaginem vocês o filme 21 Gramas. Talvez vocês já tenham visto esse filme, que é do grande diretor mexicano Alejandro González Iñárritu. É um dos meus filmes prediletos, conta com Champagne, com a Naomi Watts ali na história, e eu quero falar, na verdade, brevemente sobre esse filme, porque ele traz, além de outras obras que eu posso vir a mencionar aqui no programa de hoje, uma concepção de morte algo distinta daquilo que nós concebemos como o término de uma vida cronologicamente estabelecida, de uma sucessão de infância, adolescência, vida adulta e senilidade. O 21 Gramas, para quem já assistiu, vai se lembrar imediatamente disso, e quem não assistiu ao filme vai, eu espero, ficar instigado para vê-lo. 21 Gramas é um filme cuja montagem não é linear. Os fatos são encadeados de tal maneira que um acidente de carro conecte aquele que era o motorista e mata os filhos da Naomi Watts, que é a personagem, e de tal maneira que o assassino, o suposto assassino, não vamos discutir aqui o mérito de se o atropelamento foi doloso ou culposo, se houve intenção ou não no atropelamento, o assassino, nesse filme, nessa montagem que o diretor Alejandro González Iñárritu faz no 21 Gramas, o assassino, na verdade, ao invés de simplesmente ceifar a vida dessas duas crianças, faz com que a própria vida das mães dessas crianças seja completamente retransfigurada. Por quê? Porque a personagem do assassino, que é interpretada pelo Benício del Toro, se liga a Naomi Watts com a mediação do professor de matemática interpretado pelo Champagne, que sofre de um gravíssimo problema de coração. Champagne só tem chance de sobreviver se receber um novo coração. E, pasmem vocês, além das filhas da Naomi Watts, da personagem da Naomi Watts, morre o marido dela nesse acidente. E é o coração desse marido que vai municiar a vida do Champagne com um renascimento. Ele recebe o transplante e, nesse sentido, pode ter sobrevida. Então vejam vocês, Champagne, após receber esse coração do marido falecido pelo atropelamento, marido da Naomi Watts, quer retribuir a vida que lhe foi dada, a sobrevida que lhe foi dada. E ele vai atrás, de maneiras sinuosas, a gente sabe, tentando obter informações, e consegue conhecer a Naomi Watts. Ele entra na vida dela. E no momento em que a Naomi Watts fica sabendo que ele está com o coração do marido dela, a reação é de brutal repúdio. Até que, na verdade, ela quer buscar vingança, ela quer saber quem foi o assassino do marido. E aí a tríade, vamos chamar assim, se configura. O Iñárritu, com seu brilhantismo, vai narrando essa história de maneira alquebrada, de tal modo que nós não consigamos saber cronologicamente, a não ser em uma montagem a posteriori, quais são os eventos que se sucedem de tal maneira que haja um entendimento linear da trama. É só a posteriori, diante da crise dos eventos, quando as três personagens se encontram, que nós acabamos sabendo que a morte de um significou a sobrevida de outro. Que
o ocasionamento da morte para um, que foi o motorista que atropelou as crianças e o marido, trouxe uma reconfiguração absoluta dos critérios de sua vida, das possibilidades de entendimento da vida. O Champagne, a personagem do Benício del Toro, diferentemente desse meu amigo que eu citei aqui no primeiro bloco, que testou a divindade e chegou à experiência da quase-morte, vai chegar a uma noção de teste de Deus, não para saber se ele pode superar quaisquer parâmetros, mas diante do esvaziamento de sua vida, por se sentir um carrasco e ceifar a vida de crianças, ele quer abandonar todo o sentido da vida. Por meio do suicídio. E o curioso é que a trama do Iñárritu é feita de tal modo que o coração que o Champagne recebe passa a gerar rejeição com o seu corpo. E ao levar Naomi Watts até o assassino, ele finge que vai matá-lo e não o mata. Benício del Toro tem uma nova sobrevida. E o Champagne só atira para o ar diante dele e fala: você não deveria ter feito isso. You shouldn't have done that. Você não deveria ter feito isso. E ele, buscando a morte, vai até o quarto dessas pessoas e pede para ser assassinado. O que não ocorre. E o que acontece? O Champagne, que começa a passar mal, vê que a Naomi Watts está golpeando com um taco de madeira a cabeça do Benício del Toro, ele se dá um tiro no próprio coração. É levado até o hospital. E quem dirige o carro, simbolicamente? O próprio assassino que ceifou a vida de suas filhas e de seu marido. Naomi Watts no banco de trás, com Champagne ao colo, e Benício del Toro tendo uma nova chance, agora para não ser um assassino, para ser um condutor da tentativa de sobrevida do Champagne. Quando eles chegam até o hospital, a polícia vê o corpo do Champagne todo ensanguentado e o próprio Benício del Toro se entrega e fala: fui eu que atirei nele. Pasmem, era a chance de Naomi Watts, que sabia que o Champagne havia alvejado o próprio peito, dizer: sim, ele atirou, ele é o culpado. Mas ela, quando vê que o motorista, Benício del Toro, quer se entregar, ela diz: não, não foi ele. Como quer dizer? Está perdoado. Eu pergunto a vocês, toda essa trama belíssima do 21 gramas faria algum sentido sem a experiência da morte? É claro que para nós, a percepção do que é a morte aparece eminentemente como uma ruptura absoluta, sobretudo se nós nos distanciamos completamente de qualquer possibilidade espiritual. Nós não conseguimos aprender a morte, vivenciar a morte nesse paradoxo, como uma passagem, a morte por um prisma dialético. Eu já compartilhei até com vocês a experiência de morte da minha mãe, já assisti à morte, infelizmente, de todos os meus ancestrais. Mas tendo a dizer a vocês que o filme do Iñárritu fala dentro de mim, espero que venha falar dentro de vocês, no sentido de que a morte traz reconfigurações, traz jogos de movimento, traz possibilidades de distanciamento, mas também possibilidades de reaproximações que tensionam um tipo de vida voltada para o ego, voltada apenas para si, sem que os laços possam ser expandidos. Imaginem vocês que a vida da Naomi Watts, que havia sido naquele filme uma ex-drogada, havia sido recuperada, salva pelo ex-marido, estava sentada com a vida de uma mãe que tinha se colocado como dona de casa, como mãe de família, ali naquela experiência. Mas toda essa fissura, toda essa ruptura, todo esse distanciamento via morte do marido e das filhas, significou para ela uma volta sobre si mesma, de tal maneira que o carrasco que sofria teve a possibilidade do perdão. Aí fica a questão, que é uma questão que beira a inverossimilhança absoluta, beira a impossibilidade absoluta, fica a questão de que, uma vez perdoado pela esposa e mãe de suas vítimas, conseguiria Benício del Toro, a personagem de Benício del Toro,
que outrora havia procurado uma igreja evangélica ali nos Estados Unidos, conseguiria essa personagem perdoar a si mesma? Essa é uma questão extremamente espinhosa e é uma questão que foi movimentada única e exclusivamente pela morte. Eu volto àquela experiência do meu amigo de quase morte, a experiência em que ele se viu de fora, ele se viu fora de si mesmo. O que isso poderia trazer a ele? Que tipo de sensação corpórea, que tipo de vivência do próprio corpo teria surgido a partir dessa experiência de quase morte? Porque, na verdade, nós, hedonisticamente, observamos o nosso corpo como altar nesse tipo de sociedade que cultua a saúde em meio à vida completamente insalubre do mercado de trabalho. Mas o corpo, na verdade, é algo a ser esculpido em termos da nossa eugenia social que vem sendo propugnada pelas propagandas de saúde em massa. Mas o corpo é algo a ser esquecido. O corpo, na verdade, muitas vezes se restringe ao membro sexual excitado. Ou, na verdade, é algo para nos levar até algum lugar. Quando é que o corpo se mostra de maneira efetivamente presente, se não na doença? Se não quando nós estamos gripados, quando o estômago começa a ruir, a nos trazer náusea, nas cólicas, enxaquecas, esbarrões. É nessa medida que o corpo se apresenta como a imagem encarnada do tempo. E nesse caso radical desse meu amigo que sofreu acidente, ao testar todos e quaisquer limites de velocidade, ali no Paraná, o corpo para ele se mostrou como uma fragilidade encarnada, como um pedaço singelo e indefeso de um graveto, o graveto frágil da sobrevivência. Por quê? E ele me disse isso, e eu nunca vou esquecer, eu jamais vou esquecer isso, e quero a contento escrever sobre isso. Ele me disse que foi ali que ele descobriu aquilo que o Milan Kundera viria a chamar de insustentável leveza do ser. Mas aí já não num sentido de múltiplas experiências, mas no sentido de que a vida parece um estalido. E ele começou a vivenciar as situações e experiências de uma forma inusitada. Ele já não conseguia extirpar a consciência de que o teste em relação aos limites o havia apresentado a dimensão mórbida do corpo. O corpo prostrado, o corpo estirado. Imagine vocês, o que seria a possibilidade de, para além do sonho, ver o corpo deitado e morto, ou a ser ressuscitado após um acidente? O que é que vocês sentiriam? O que é que vocês viveriam? Essa é uma questão que poderia embasar, por exemplo, um romance, um conto, uma novela, no sentido de que a percepção do que adviria, do que a consciência aceitaria ou não depois dessa experiência, teria a possibilidade de renovar, de ressignificar toda uma visão de mundo, que foi o caso justamente desse meu amigo. Existem várias experiências da morte de pessoas que querem a morte, desejam a morte, veem a morte com digamos, estoicismo. A vida se constrói dessa maneira. É curioso ver esse plano de limitação da tentativa de entendimento da realidade que se conforma. Isso seria uma grande exceção. Na verdade, a maior parte das pessoas tenta se afastar da morte de forma incontinente. Eu aqui ao programa já fiz um debate sobre o suicídio e o pessimismo, suicídio e espectro o pessimismo e o espectro do suicídio. E ao debater esse tema, eu trouxe uma questão ao convidado de então sobre a noção de que o pessimismo radicalmente coerente deveria ser a encarnação do nada, ou seja, o suicídio, a não vida, já que se tem a noção de nada como o início e o fim de todo o processo cego da vida. O que é que embasaria? O que é que daria sentido à progressão dos nossos dias? Como hoje, parece que a questão do sentido é abolida em função de experiências, a meu ver, sentidos comezinhos,
sentidos alucinógenos, sentidos voltados para o hedonismo do instante já, toda a questão do sentido parece preterida em função desse tipo de egolatria. Mas quando nós observamos, por exemplo, eu tenho aqui 32 anos, eu chego a ter memórias de um quarto de século e até mais, memórias mais velhas do que isso. Qual o sentido dessa memória? Qual o sentido dessa busca? Como fica a noção de infância, de memória, quando a vida parece ceifada do contato com os ancestrais? Que é o meu caso e deve ser o caso de uma série de telespectadores do Espaço Heráclito. Sobre isso, parece residir aquilo que certos ramos da espiritualidade, como o catolicismo e o protestantismo, chamariam de mistério, de inescrutável. E outras perspectivas espirituais, como o espiritismo, como o hinduísmo, como a Umbanda, o Candomblé, que tentam fazer conexões efetivas com esse plano do além, que na verdade é um plano da proximidade. O além já seria uma própria denominação, digamos, católica, católico-protestante, no sentido de que esse mistério seria inescrutável. De qualquer forma, quando nós falamos aqui sobre o filme do Iñárritu, essa belíssima obra chamada 21 Gramas, e quando eu trouxe a vocês aqui algumas experiências, uma delas pessoal, até voltadas sobre a morte da minha mãe, e sobre essa experiência fulminante do meu amigo que teve uma noção de quase morte e se viu fora de si. Quando nós falamos sobre isso, a gente entendeu a morte por meio de um papel eminentemente vivaz. Ou seja, a morte, as intermitências da morte, suas idas e vindas, para nós e para os demais, para os nossos queridos e para aqueles afastados de nós, a morte como eminentemente criativa. A morte como dotada de sentido e doadora de sentido. Esse paradoxo, que obviamente vem sendo desdobrado por toda a história da literatura e da filosofia, entre outros campos fundamentais da experiência humana, é um paradoxo que animou esse nosso programa do Espaço Heráclito de hoje, eminentemente filosófico e espiritual. Esse tema, que continuará a ser abordado aqui no Espaço Heráclito em outras oportunidades, por hoje morre por aqui. Ficamos então nessa segunda-feira por aqui, pessoal. Não poderia perder esse trocadilho, já que eu citei aqui uma fábula de Esopo, com a morte que deveria carregar o fardo do velho. Ficamos aqui então com esse nosso Espaço Heráclito de hoje. Até a próxima segunda-feira então, pessoal, e um grande abraço. Tchau, tchau.